O Livro de Ouro de Saint-Germain. Discurso 3. Invocação. Ó tu, infinita, onipenetrante presença, com tua poderosa radiação, em constante movimento por toda a atmosfera da Terra, nós te louvamos e agradecemos pelo acelerador poder crístico de amor e sabedoria, que, sem a menor dúvida, está elevando a consciência da humanidade acima do egoísmo sórdido da atividade do eu externo. Nós te louvamos e agradecemos por nos havermos tornado sempre conscientes de tua poderosa e ativa presença, e porque, no reconhecimento consciente de ti, tu carregas incessantemente nossas mentes e nossos corpos com tua pura presença. Eu trago saudações da hoste radiante para todos vós. Eu hoje projeto este discurso do âmago, da radiação do grande cinto eletrônico, do coração da cidade de ouro, partem os raios gêmeos, sobre os quais se acham o Verbo, a luz e o som. Aproximou-se rapidamente o tempo em que devemos estar mais inteirados sobre os grandes cintos eletrônicos que cercam toda a criação, da divindade suprema ao indivíduo. O cinto etérico ao redor da cidade de ouro é impenetrável, bem mais do que uma muralha de aço de muitos metros. Assim, em menor escala, pode o indivíduo, com suficiente compreensão do princípio ativo de Deus interno, rodear-se de um cinto ou círculo eletrônico a que pode imprimir a qualidade que preferir. Mas ai daquele que o qualificar destrutivamente, quem for bastante temerário para fazê-lo, verá este cinto de força eletrônica fechar-se sobre sua própria forma exterior, que será consumida. Mas aquele que com sabedoria o constroem e o qualificam com o poderoso amor de Deus e poder construtivo, viverão num mundo inatingido pela ignorância da humanidade. É chegado o período cósmico em que aqueles que alcançaram um certo grau de compreensão devem criar, aplicar e usar esse maravilhoso cinto eletrônico. Toda a criação, que é dotada de ação autoconsciente, possui naturalmente em seu redor este círculo de pura força eletrônica, mas em grande parte sua força é desgovernada e consequentemente dissipada. Ao criar conscientemente esse poderoso anel de pura força eletrônica, vedais todas as fendas ao produzir essa essência ilimitada, e a mantendes em reserva para uso e direção conscientes. Depois de alguns meses dessa consciente atividade criadora do anel eletrônico e permanência dentro dele, deve-se ter muito cuidado em liberar ou dirigir essa força, que deve ser movida somente pelo amor divino. No começo da individualização do homem, ele estava, naturalmente, cercado por esse círculo mágico. Mas como a consciência baixasse cada vez mais, resultaram rupturas nesse grande círculo de força, causando escapamentos até que ele desapareceu quase completamente. Isso não era, entretanto, uma criação consciente do indivíduo, mas um círculo natural que o envolvia. Agora, os discípulos da luz devem empenhar-se em trabalhar sem vacilar e conscientemente criar esse círculo eletrônico em seu redor, visualizando-o perfeito, sem fendas ou rupturas na sua construção. Assim, poderão atingir, conscientemente, o interior do cinto eletrônico da Divindade Suprema, lá receber ilimitadamente sabedoria, amor, luz e conhecer o emprego de simples leis que lhes permitirão adquirir todo o poder criador. Embora cada um de vós seja convidado a voltar-se para sempre à sua presença, Deus dentro de si mesmo, que é o criador de sua individualização, nunca atingirá o objetivo sem que tenha tido a assistência daqueles que estão mais adiantados. Como não há, senão um Deus, a presença una e sua atividade toda poderosa, aquele que está mais avançado que o outro é um pouco mais do ser divino em ação. Reconhecendo esta unidade, compreendereis porque podeis sentir: eu sou aqui e eu sou ali, pois em toda parte
não há senão o uno Deus interior. Quando o discípulo chega a compreender que a hoste dos mestres ascensionados é apenas sua própria consciência mais avançada, começa a sentir as possibilidades incalculáveis que estão ao seu alcance. Quer fale diretamente à divindade suprema, quer a um dos ascensionados mestres de luz ou ao seu próprio Deus interior. Na realidade, não há diferença, porque todos são um. Até que se atinja esse estado de consciência, faz-se diferença, porque o indivíduo está quase certo de sentir divisão do uno interior. Essa divisão é impossível, salvo a ignorância da atividade externa da mente. Quando o discípulo pensa na expressão externa, deve ter sempre presente que ela é apenas a atividade externa da inteligência una, evitando sempre tentar dividir em sua consciência essa poderosa força de Deus centralizada nele. Novamente, devo lembrar-vos que essa ilimitada, poderosa força de Deus não pode introduzir seus maravilhosos poderes em vossa atividade externa sem vosso convite. Não há senão uma espécie de convite que possa atingir e liberar o indivíduo, vosso sentimento de profundo amor e devoção. Quando alguém gerou em torno de si esse cinto ou anel eletrônico, não há poder que consiga penetrá-lo, exceto o amor divino. Só vossa consciência do amor divino pode penetrar no âmago desse resplandecente cinto da divindade suprema, através do qual a divindade vos envia sua grande efusão. Notai bem, por intermédio de seus mensageiros. Esses seres transcendentes ultrapassam de tal modo vossa concepção atual, que não é possível transmitir-vos em palavras a majestade do amor, da sabedoria e do poder desses grandes seres. Devo lembrar-vos novamente que o estudante que ouse e cale, trabalhando em silêncio, será elevado à irradiação transcendente dessa secreta esfera. Então, pela experiência e pela vista, compreenderá aquilo de que acabo de falar. A alma que é bastante forte para vestir-se com a sua armadura de amor divino e ir avante não encontrará obstáculo. Para nada existe entre vossa consciência presente e essa poderosa, transcendente esfera interior que obstrua a aproximação do amor divino. Quando houverdes tocado e visto o interior desse círculo interno, compreendeis quão perfeita é a atual expressão do amor divino. Aquele que se torna consciente a respeito dessas grandes esferas, nas quais que se pode penetrar, sem temor mergulha, cada vez mais profundamente, na radiação desse poderoso e inteligente centro do universo, de onde vêm todos os mundos e toda a criação. Há, entre vossas almas fortes, corajosas destemidas, que compreenderão tal coisa e serão capazes de empregá-la em grande benefício próprio e dos demais. Aos que compreenderão e verão que a presença que faz bater cada coração é Deus em ação, que a atividade motora da circulação no corpo é Deus, que a essência que prossegue revitalizando a forma externa é Deus em ação. Portanto, queridos discípulos, despertai isso agora. Não vedes que é um grande erro sossobrar na ignorância do eu externo, sentir dor, enfermidades, miséria e perturbações, todas criadas pela ignorância e pela atividade do eu exterior? Alguns momentos de meditação séria vos farão compreender que só pode haver uma presença, uma inteligência, um poder agindo em vossos pensamentos, em vosso corpo, que é Deus. Vede como é simples, contudo poderosa, essa consciência em vós. Ela permite o pleno conhecimento da grande e pura atividade de Deus em vossa mente e em vosso corpo, e faz com que sua essência maravilhosa e transcendente inunde cada uma de vossas células até transbordar. Na minha opinião, queridos discípulos, não podeis deixar de apossar-vos desta simplicidade, de vosso verdadeiro Deus interior agindo em vós. Voltai-vos sempre para Ele louvando-o, amando-o, pedindo e comandando infiltrar-se em cada célula de vosso corpo, em cada exigência da atividade externa no lar, em vossos afazeres
e nos negócios. Quando o vosso desejo é emitido envolto na presença de Deus, no seu poder e na sua inteligência, não pode falhar. Ele deve trazer-vos aquilo que desejais. Desejar é apenas uma atividade inferior a querer. Querer é e deve ser o reconhecimento do desejo realizado. E vos asseguro, jamais deveis ter qualquer temor com relação ao emprego deste grande poder. Sabeis que, seja preciso vô-lo dizer, que se o empregardes para o mal, recolhereis discórdia. Se o empregardes construtivamente, ele vos trará benefícios incalculáveis, de modo que só podereis render louvores e graças ao momento em que despertastes para o fato de que este poder ilimitado é onipresente, aguardando sempre vossa direção consciente. Aquele que disse que não podeis acrescentar um côvado à vossa altura pelo pensamento, sufocou a atividade e o progresso do indivíduo, porque pensamento e sentimento são o poder criador de Deus em ação. O descontrolado emprego do pensamento e do sentimento trouxe quase toda sorte de discórdias, doenças e misérias. Entretanto, poucos creem nisso e prosseguem continuamente criando, pelo pensamento e pelos desejos desenfreados, caos em seu próprio mundo. Eles poderiam, tão facilmente como respirar, inverter a situação, usando seu pensamento construtivamente com a força motriz do amor divino, e erigir para si um paraíso perfeito dentro do período de 2 anos. A própria ciência física tem demonstrado que o corpo ou forma exterior se renova completamente em poucos meses. Então, deveis concluir como é fácil criar perfeição em vosso corpo, fazendo cada órgão voltar à sua perfeita atividade normal, mediante a compreensão consciente e a aplicação das verdadeiras leis do vosso ser. Em pouco tempo, seria impossível entrar a desarmonia em vosso pensamento ou em vosso corpo. Este grande privilégio é a porta aberta de Deus diante de vós. Ninguém pode fechá-la senão vós mesmos. Ninguém pode obstruir ou interferir nisso a não ser vós. Empregai destemidamente vosso domínio e poder dados por Deus, e sede livres. Não podeis atingir e manter essa liberdade perfeita senão pela aplicação consciente do conhecimento. Agora vou revelar-vos um segredo que, se compreendido por um ser irascível ou perturbador, desviá-lo-á dessa atividade destrutiva, ainda que apoiado num ponto de vista egoísta. A pessoa irritada, propensa a condenar, que emite pensamentos, sentimentos ou palavras destrutivas contra outra, que está firmada no seu próprio poder, recebe de volta a má qualidade com que carregou esse poder, enquanto que a pessoa equilibrada recebe a energia que abastece e que automaticamente requalifica pelo seu próprio equilíbrio. Assim, o criador de discórdia, através de raiva e condenação, por si se destrói seu mundo de atividade e seus negócios. Eis um ponto vital que os discípulos deverão compreender. Quando alguém alcança conscientemente o circo eletrônico interno de Deus, sua expressão exterior e atividade externa tornam-se um canal para a expressão da pura essência da divindade. Mesmo que ele guarde completo silêncio exteriormente, isto em si é um dos maiores serviços em prol do gênero humano, e somente poucos, dentre os não ascensionados, fazem uma ideia do que significa para a humanidade. Aquele que alcança o interior do círculo eletrônico transforma-se num manancial contínuo, e essa radiação, por si só, constitui um formidável benefício para toda a humanidade. Assim, séculos após séculos, tem havido esses altruístas mensageiros de Deus, por intermédio dos quais é enviada a bênção para aqueles que não compreendem a presença edificante dessa energia em movimento. Quando são encontradas umas ou mais pessoas altruístas capazes de atuar como canais para esta grande presença, é como se fosse o primeiro gotejar de água por vazamento numa barragem. Se a consciência é perseverante e firme, pode-se compará-la a uma barragem, cujo vazamento aumenta,
permitindo a saída de volume de água cada vez maior, porque toda obstrução é removida e toda a força que a acompanha interrompe para ser utilizada, ao contrário da água represada que se espraia e dissipa porque não tem direção. O poder divino assim é liberado, vai direto ao canal de consciência mais receptivo e lá se acumula, esperando oportunidade de projetar-se cada vez mais para adiante. Dessa maneira, o discípulo da luz, à parte de sua atividade de distribuidor da verdade, torna-se, por assim dizer, um pouco artesiano, de cujas profundezas jorra essa poderosa essência de Deus. Os discípulos deveriam ter sempre presente que, sejam quais forem os erros cometidos, Deus nunca os critica ou condena, mas a cada deslize diz doce e amorosamente: levanta-te, meu filho, recomeça a experiência e continua a experimentar, até que finalmente consigas a verdadeira vitória e a liberdade do teu domínio divino. Sempre que alguém tenha consciência de haver cometido um erro, seu primeiro ato deve ser invocar a lei do perdão e pedir sabedoria e força para não cometer o mesmo erro uma segunda vez. Sendo Deus todo amor, tem uma paciência infinita e, não obstante a quantidade de erros cometidos, é sempre permitido, uma vez mais, levantar-se e caminhar para o Pai. Tal o amor e a liberdade em que os filhos de Deus têm o privilégio de agir. Há unicamente um poderoso, invencível processo de evolução, e este é pela faculdade de gerar conhecimento, amor divino. Sendo o amor o centro de toda a vida, quanto mais tem lugar em nós e o usamos conscientemente, mais fácil e rapidamente o liberamos. Essa poderosa força divina permanece sempre como uma força represada, à espera de encontrar uma abertura em nossa consciência através da qual possa projetar-se. Pela primeira vez em muitos séculos, os holofotes ou os raios da Cidade de Ouro sobre o deserto do Saara foram postos em funcionamento ativo sobre a Terra. Pode haver alguns seres que vejam estes raios sem saber o que significam. Os homens não devem pensar que podem continuar a gerar forças destrutivas e sobreviver a elas longamente. Aqueles que puderem empregar este conhecimento do círculo eletrônico não devem, por mais tempo, ser privados dos seus benefícios. Divulgai isto, e a advertência também. Usai estas afirmações: eu sou a atividade concluída e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo. Empregai-a com uma afirmação geral, porque o poder sustentador está em tudo o que existe. Eu sou aqui e eu sou ali. Em tudo o que queirais realizar, é uma esplêndida maneira de sentir que estais usando a atividade una, e assim vos elevais acima da consciência de superatividade.